e Unimed Santa Catarina. Cuidar de você, esse é o plano. Boa noite. A gente abre essa edição do NSC Notícias falando da chegada de mais vacinas aqui no estado. As doses desembarcaram há pouco no aeroporto de Florianópolis. A Marina tem mais detalhes pra gente. Boa noite, Marina. Oi, Fabiana, boa noite para você, boa noite a todos. O voo atrasou, era a previsão de agora a pouco, mas agora a nova previsão é 19h35. Santa Catarina vai receber 39.780 doses da Pfizer. Essa é a segunda vez que o estado recebe a vacina deste laboratório. O governo ainda não definiu quais municípios vão receber essas doses e isso tem a ver com o armazenamento. Isso porque, ao serem enviadas aos estados, as vacinas são transportadas a uma temperatura de menos 20 graus. Nessa temperatura, precisam ser usadas em até 2 semanas. Em uma temperatura de menos 80 graus, elas podem ficar armazenadas por até 6 meses. Por isso que só Florianópolis e São José receberam as doses na primeira vez. Na capital, elas ficam armazenadas em ultrafreezers da rede de frio da Secretaria Municipal de Saúde. Após o descongelamento, em temperaturas de 2 a 8 graus positivos, elas precisam ser aplicadas em até 5 dias. A orientação do Ministério da Saúde é que essas doses sejam aplicadas em pessoas com comorbidades, também gestantes e puérperas e as pessoas com deficiências permanentes. O governo do estado ainda não definiu se vai seguir essa linha e, como eu disse, não definiu ainda quais municípios vão receber essas doses. Essas informações a gente deve ter aí ao longo da noite ou até amanhã. Hoje, mais de 1 milhão de doses da Pfizer foram distribuídas em todos os estados. Fabiano. Obrigado, Marina. Agora a gente atualiza o calendário de vacinação contra a Covid nas maiores cidades do estado. Vamos saber quem pode se vacinar amanhã. Em Joinville, amanhã é o último dia da vacinação dos idosos com mais de 60 anos que agendaram o horário. Também serão imunizados os trabalhadores da área da saúde com agendamento. E às 10 horas da manhã vão ser abertos mais 10 mil horários para pessoas com comorbidades acima dos 55 anos. Hoje, Blumenau abriu o agendamento para pessoas com comorbidades acima dos 50 anos. Os grupos com comorbidades específicas com mais de 18 anos também podem se cadastrar no site da Prefeitura. Idosos acima dos 60 anos e trabalhadores da saúde também podem se inscrever. A vacinação vai ser amanhã. Em Chapecó, tem vacinação para pessoas com 55 e 56 anos com comorbidades. O agendamento está aberto no site do município. Criciúma vai continuar vacinando pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos, além das gestantes com mais de 18 anos. A lista completa dos demais grupos prioritários você confere no site da Prefeitura. Em Florianópolis, amanhã, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades de 50 anos ou mais e pessoas de 60 anos ou mais serão vacinados. Você viu aí na arte, mas eu vou reforçar a informação sobre a aplicação amanhã da segunda dose em Florianópolis. Para os profissionais de saúde, a vacinação é das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde, na Secretaria de Ensino à Distância da UFSC, no centro. Para a população em geral, no Centro de Eventos da UFSC, no bairro Trindade, das 9 da manhã às 4 da tarde. Vamos atualizar os números da pandemia em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, nós tivemos registradas 39 mortes. O mapa de risco ele foi atualizado no sábado, mas não mudou. Permanece a Grande Florianópolis em situação grave, as demais em gravíssimo. A evolução dos casos ativos caiu um pouquinho para 18.492. Dos casos confirmados, 1.725 em 24 horas. Das pessoas recuperadas, 2.734. Casos ativos, segue Joinville em primeiro, Criciúma em segundo e Blumenau em terceiro. O Ministério Público Estadual está investigando uma compra de R$390 mil em testes de Covid pela Prefeitura de Blumenau. A Valesca Lippel traz ao vivo essas informações desse caso. Boa noite, Valesca. Conta pra gente, assim, quais suspeitas o MP levantou sobre essa compra, hein? Estão com problema de retorno, ela não consegue ouvir. Daqui a pouco a gente traz informações com a Valesca, tá? Sobre essas compras aí.
Você vai ver ainda nesta edição. A polícia ouve o autor dos ataques a uma creche em Saudades, no oeste do estado. E no próximo bloco, o Figueirense sai na frente contra a Chapecoense nas quartas de final do Campeonato Catarinense. O ponto frio mudou. Agora é ponto. Quer atendimento técnico? Vai direto ao ponto. Investir em infraestrutura. Ela não consegue ouvir. Daqui a pouco a gente traz informações com a Valesca, tá? Sobre essas compras aí. Você vai ver ainda nessa edição. A polícia ouve o autor dos ataques a uma creche em Saudades, no oeste do estado. E no próximo bloco, o Figueirense sai na frente contra a Chapecoense nas quartas de final do Campeonato Catarinense. O ponto frio mudou. Pauas, morres, pau a cidade, SBT, SBT. Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portos e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias e os produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura, Governo de Santa Catarina. Empréstimo pessoal Guedes. Aqui você pode. Saque até 15 mil reais e pague até 30 parcelas. Reduzimos as taxas. Motorista de aplicativo, autônomo, micro e pequeno empresário, o empréstimo pessoal Guedes é sem complicação. Não precisa de comprovante de renda e o dinheiro é liberado na hora. Vamos te ajudar a passar por este momento. Empréstimo pessoal Guedes. Aqui você pode. Hoje, depois do Jornal Nacional. Eu só saio depois que você me der alguns detalhes sobre essa tal de Isis. Quem é, onde mora, que tipo de relacionamento você tem com ela. Apaixonado por ela. Maria Marta não estava preparada para encarar a verdade. Os pombinhos que me aguardem que minha vingança vai ser malévola. Império, em seguida. Diga o que você quer. Eu quero o trono. Pantera Negra, Vai destruir o mundo. em tela quente. NSC Notícias de volta agora sim para falar com a Valesca sobre a investigação no Ministério Público sobre uma compra de R$390 mil em testes de Covid feito pela Prefeitura de Blumenau. Valesca, quais são as suspeitas do MP para esse caso? Boa noite. Boa noite, Fabiana. Agora estou te ouvindo bem. Então, a compra de 2.000 exames foi feita no ano passado. A principal suspeita do MP é que a empresa vencedora do pregão tenha subcontratado uma outra empresa. No inquérito civil, o MP questiona 4 pontos. Primeiro é de que essa contratação poderia gerar um efeito imediato de possível sobrepreço pela diferença entre o valor pago pela prefeitura e o valor pago pela empresa à prestadora de serviços. O segundo seria a dupla oneração de tributos e outros encargos decorrentes dessa operação. O terceiro é que a empresa contratada não estava habilitada para executar o serviço e, por isso, precisou subcontratar uma outra empresa, o que para o MP é inusitado. E, por último, uma possível irregularidade no edital que foi lançado sem as exigências previstas na Lei de Licitações. Para o promotor, a Prefeitura pode ter pago mais caro pelos testes ao aceitar a terceirização. Ele cita, inclusive, a hipótese de improbidade administrativa. Sobre esse assunto, nós procuramos a Prefeitura de Blumenau, mas não tivemos retorno até o momento. Eu volto contigo, Fabiano. Obrigado, Valesca. Um incêndio destruiu um prédio histórico em Mafra, no Planalto Norte. Os bombeiros foram chamados por volta das 2 horas da madrugada de hoje. As chamas atingiram o prédio da Cooperativa Ferroviária Catarinense da linha São Francisco. Foram necessárias mais de 6 horas de trabalho e 60 mil litros de água para controlar o incêndio. A construção do prédio começou em 1938 e a inauguração aconteceu 2 anos depois. No local funcionou um dos primeiros shoppings comerciais da região. Lá eram vendidos tecidos, roupas, louças exclusivamente para os ferroviários e suas famílias. O
O espaço também contava com o Departamento de Saúde, construído ao lado da cooperativa e que oferecia atendimento médico a toda a comunidade. Esta historiadora é especialista no patrimônio ferroviário de Mafra. Na década de 30, quando a cooperativa foi criada, tinha poucos mercados na região. Então, a cooperativa servia para atender essa demanda. Como nós falamos aqui na região, ao lado tinha dentista, tinha médico. Então, tudo isso para atender os trabalhadores da ferrovia na região, já que tinha poucos mercados na época. Atualmente o prédio pertencia ao governo federal. A prefeitura de Mafra informou que ele não estava sendo usado há alguns anos. Segundo os bombeiros militares, o prédio estava abandonado e sem energia elétrica. A polícia vai investigar o que pode ter causado o incêndio. Como o local estava desocupado, ninguém ficou ferido. Mas os moradores da cidade, construída sob forte influência de suas ferrovias, acordaram hoje lamentando a perda de um espaço com tanta memória. Vai ficar na memória do povo mafrense, das pessoas que em algum momento passaram por ali, entraram, visitaram o espaço. Então vai ficar no imaginário do povo mafrense para sempre, a Cooperativa dos Ferroviários de Mafra. Vamos ver agora o que mais é notícia hoje no estado. Uma criança e um bebê de 3 meses feridos em um acidente em São João Batista, na Grande Florianópolis, estão em estado grave. Outras 3 pessoas tiveram ferimentos. O carro onde elas estavam, com placas de Blumenau, saiu da pista na SC 108 e bateu em um bueiro às margens da rodovia. Um auto de infração foi expedido porque as crianças estavam fora das cadeirinhas de segurança. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Um homem de 45 anos morreu num acidente de trânsito em Iguaçu, no oeste catarinense. O carro que ele dirigia caiu cerca de 3 metros em um açude. Outras 2 vítimas que estavam junto sofreram escoriações leves. Eletrônicos e outros produtos importados irregularmente do Paraguai foram apreendidos em um ônibus na BR-280 em Rio Negrinho, no norte catarinense. O veículo, com 38 passageiros, foi parado. As mercadorias em função de pagamento das taxas alfandegárias. Um homem de 41 anos foi preso por tráfico de drogas em uma abordagem policial em Joinville. Segundo a PRF, ele estava fumando um cigarro de maconha, não obedeceu a ordem de parada dos policiais na BR-101 e fugiu em direção à cidade de Joinville. Ao ser interceptado, foi encontrada a droga no carro e posteriormente na casa dele. Os destroços de um foguete chinês foram vistos no céu de Santa Catarina neste fim de semana. Essas imagens foram feitas ainda na sexta, na estação de um astrônomo amador de Monte Castelo, no Planalto Norte. Segundo a mídia estatal chinesa, a maior parte dos componentes se desintegrou no ar e o restante caiu ontem no Oceano Índico. Chapecó decretou há pouco situação de emergência por causa da estiagem. As chuvas estão abaixo da média nos últimos meses. Com isso, a prefeitura poderá adotar de forma mais rápida medidas de enfrentamento. O município já está abastecendo comunidades do interior e a Casan já realiza rodízio em pelo menos 14 bairros da cidade. O Lajeado São José, principal manancial que abastece o município, está apenas com 26% da capacidade. Semana começando e é bom a gente ficar de olho na previsão do tempo. Hoje a gente teve chuva em algumas regiões, né, Leandro? Mais entre a Grande Florianópolis e o litoral norte por causa da umidade do mar que estava avançando. Isso já vai parando agora ao longo da noite, Fabiano. Mas tem uma boa notícia para amanhã, que é o deslocamento de uma frente fria que vem do Rio Grande do Sul. Eu falo boa notícia porque frente fria traz chuva e é o que o estado está precisando perante a estiagem que Santa Catarina atravessa mais uma vez. Para quem está na serra e no sul do estado, um dia de céu encoberto, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Nas outras regiões, uma ou outra abertura de sol de manhã, mesmo assim já com uma boa cobertura de nuvens, e quanto mais dentro da tarde, principalmente na noite para quarta-feira, chance de chuva em toda Santa Catarina atravessa mais uma vez. Para quem está na serra e no sul do estado, um dia de céu encoberto, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Nas outras regiões, uma ou outra abertura de sol de manhã, mesmo assim já com uma boa cobertura de nuvens, e quanto mais dentro da tarde, principalmente na noite para quarta-feira, chance de chuva em todas as áreas do estado. Como a frente fria vem e logo em seguida a massa de ar frio, as temperaturas ficam baixas na serra e no sul do estado, já em um dia de inverno, como você vê aí no mapa. Nas outras áreas não sobe tanto, mas pelo menos em algumas regiões passa um pouquinho aí da casa dos 20 graus. Quarta-feira pode ter mais chuva, Leandro, ou não? No período da manhã ainda tem chance de chuva, Fabiano, apesar do oeste
e a parte da Serra do Sul amanhecerem só com o predomínio das nuvens. E a chuva, ela ocorre mais do litoral em direção ao norte do estado. Mas somando o que deve acontecer de chuva entre o período dessa terça e da quarta, essa é a região aqui onde os volumes devem ser mais representativos. Deve se aproximar até da faixa de uns 50 milímetros. Nas áreas do oeste, na Serra e do Sul, como você vê aí, os volumes não são tão elevados, mas é uma chuva considerável, na faixa mais aí dos seus 20 até 30 milímetros, boa parte desses municípios. Agora também é importante destacar, junto com essa frente que traz a chuva, vem a massa de ar frio. Dá uma olhada, Fabiano, nas temperaturas da tarde previstas para quarta-feira. Da tarde? Da tarde, as Frio, máximas. As máximas do dia. No Planalto Norte, 13 graus, 17 entre o norte, a Serra, o meio oeste e o vale, e em torno dos 20 nessas outras áreas, como no sul, no litoral e no oeste do estado. Agora, madrugada fria, com formação de geada e possibilidade de temperaturas negativas na Serra, na quinta-feira. Quinta-feira. A gente fala mais pra frente. Isso. Tá bem. Obrigado, Leandro. Tchau. Futebol. No Campeonato Catarinense, o Figueirense saiu na frente contra a Chapecoense nas quartas de final. O jogo de volta está marcado para quarta-feira. Isso dentro de campo, porque fora dele, o foco está na luta judicial da Chape. As atenções do campeonato voltaram para o campo, pelo menos por 90 minutos. Porque, mais uma vez, neste começo de semana, as atenções estão em outro lugar. O futuro do campeonato catarinense continua assim, nebuloso. Luta judicial. Aguardamos o resultado agora do mérito dos nossos recursos perante ao TJD. Caso não seja possível, nós intentaremos os recursos possíveis e pertinentes perante o STJD lá no Rio de Janeiro. Então a Chapecoense permanece com a mesma pretensão, com o mesmo anseio e vai lutar por seus direitos. O Figueira venceu por 3-1 ontem, Orlando Scarpelli, e está bem perto de conseguir a vaga na semifinal. Agora, a Chapecoense precisa vencer por 2 gols de diferença para enfrentar o Marcílio Dias na semifinal do estadual. O mais provável é que o jogo aconteça na quarta e aí a briga da Chapecoense seja com os recursos nos tribunais, aqui no TJD e depois no STJD no Rio de Janeiro. Para a Chape são 2 partidas, a dos tribunais e a das 4 linhas. Já para o Figueira é foco total na decisão com a bola rolando. Descansarmos o máximo que pudermos aqui e trabalharmos a nossa cabeça para que a dificuldade vai ser maior. O muro que nós temos que pular é muito maior. A seguir, a polícia ouve no hospital o autor dos ataques a uma creche em Saudade. E a gente volta a falar de vacinação. Amanhã começa uma nova etapa de campanha contra a gripe. Boletim SC Coronavírus. No combate ao coronavírus, todo cuidado faz a diferença. Use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento e evite aglomerações. Caso apresente febre, tosse, perda de olfato ou paladar, procure imediatamente o centro de atendimento da sua cidade. Vamos somar ações. O governo do estado segue trabalhando forte, distribuindo vacinas, garantindo leitos e medicamentos. Faça a sua parte, cuide-se, cuide de quem você ama, juntos venceremos. Pode ser realmente complicado. A menos que você escolha descomplicar. Essa é a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos. A Warren cria a carteira perfeita e faz o seu dinheiro render. Invista de um jeito inteligente. Baixe o app da Warren e descomplique. O sonho de Micaela tá indo por água abaixo. Bruno, eu não resolvi abrir esse restaurante só porque eu achei que ia ser um bom negócio. Eu queria muito, mas muito mostrar pro meu pai que eu sou competente. Mal sabe ela que foi o pai e a melhor amiga que sabotaram essa inauguração. Ai, que dó, gente. Se você ficar com insônia, abre seu celular, checa a sua conta. Eu tenho certeza que você vai dormir como um anjinho. Daqui a pouco, salve-se quem puder. Essas mãos alimentam nossa gente. O Brasil são mãos que acreditam no trabalho, na tecnologia e no desenvolvimento. E superando todas as dificuldades, continuam gerando empregos e ajudando Santa Catarina a crescer.
Juntas, garantem a força, o futuro e o progresso do nosso estado. Em Santa Catarina, Eu vou encher o saco do bebê escolhemos Sara. mais. Após as mortes no ataque a uma creche em Saudades na semana passada, a prefeitura da cidade pretende reformar a creche antes da retomada das aulas. As atividades na creche seguem suspensas e o município ainda não definiu uma data para a retomada das aulas. A ideia da prefeitura é reformar o espaço. A gente está organizando os clubes de serviço e as entidades do nosso município para que a gente envolva a comunidade nesta situação. Então, a gente precisa dar uma reestruturada, uma revitalizada, para a gente mostrar que não é o ambiente que ocorreu o fato. O problema foi a pessoa que causou isso. O ataque, que matou 2 educadoras e 3 crianças com menos de 2 anos, completa uma semana amanhã. O Henrique, de 1 ano e 8 meses, foi o único sobrevivente. Chegou em estado grave ao hospital, com cortes na bochecha, nos lábios e na barriga, além de uma perfuração num dos pulmões. O pequeno passou por cirurgia, ficou na UTI, mas teve alta ontem, bem no Dia das Mães. Ele deixou o hospital com um certificado de super-herói e com muita comemoração. O pequeno passou por cirurgia, ficou na UTI, mas teve alta ontem, bem no Dia das Mães. Ele deixou o hospital com um certificado de super-herói e com muita comemoração. Foi muito especial mesmo. O Henrique estava também com muita saudade de casa, da Mana. Chegou, já queria correr, brincar, queria pular, tinha que cuidar para não cair. E foi muito emocionante. Foi um Dia das Mães mais que especial ter ele de volta. A chegada em casa também foi de muita celebração. Foi um dos momentos mais emocionantes, né? Que nem o dia que ele nasceu dá para se descrever, porque querendo ou não, ele nasceu de novo. Queria pedir que as pessoas continuassem fazendo oração para as famílias, dando forças, que Deus console eles, que Deus esteja sempre junto deles, confortando os corações deles. O responsável pelos ataques teve alta da UTI no fim da semana passada, mas ele segue internado no Hospital Regional do Oeste, onde está ao vivo a repórter Letícia Ferrari. Letícia, boa noite. A polícia já ouviu o rapaz? Boa noite, Fabiana. Sim, inclusive a polícia saiu daqui do hospital agora há pouco. Nós chegamos aqui no Hospital Regional do Oeste por volta das 6h30 e encontramos o delegado responsável pelo caso e o delegado regional deixando o hospital. O que eles adiantaram pra gente numa conversa informal foi o seguinte: o autor dos crimes aceitou prestar algumas informações e o depoimento durou cerca de 1 hora. Os demais detalhes, até para não atrapalhar as investigações, serão repassados numa coletiva de imprensa que irá acontecer ainda nesta semana. O jovem, aliás, deve ser ouvido mais uma vez. O quadro de saúde dele está evoluindo bem, mas ainda não há previsão de alta. Fabiana. Obrigado, Letícia. A partir de amanhã, pessoas com 60 anos ou mais... Preciso que quem já tomou uma dose contra a Covid-19, uma dose da vacina, dê um intervalo de pelo menos 14 dias para tomar a vacina contra a gripe. Essa segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 8 de junho. Ela começou no mês passado, esse ano com um público diferente, exatamente para não ter esse choque com o calendário da vacinação contra a Covid-19. A partir de amanhã, portanto, moradores com mais de 60 anos ou professores das redes pública e privada vão poder tomar a dose. Em Blumenau, é preciso agendar no site da prefeitura. Em Lages, a vacinação para esse mesmo público acontece nas unidades básicas de saúde. Aqui em Joinville não tem que fazer agendamento, é só comparecer em uma das unidades de saúde ou na sala de vacinação da Vigilância em Saúde com o comprovante de que faz parte dos grupos prioritários. Criciúma inicia a vacinação amanhã para idosos acima de 85 anos apenas por causa da falta de remessas da vacina. Chapecó continua vacinando o público-alvo da primeira fase e na capital também está confirmado o início da segunda etapa para amanhã, Fabiano. Obrigado, André.
A Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados debateu hoje um projeto de lei de reclassificação da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, arquipélago que fica entre Florianópolis e Bombinhas. Por isso, a gente vai falar ao vivo com o André Zanfonato, que acompanhou a sessão virtual. Boa noite, André. Qual é o impacto dessa mudança que está em pauta, hein? Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Olha só, a proposta discutida hoje é para transformar a Reserva Biológica Marinha em Parque Nacional Marinho. A sessão foi a etapa de consulta pública aí para debater o projeto de lei que foi redigido em 2012 pelos parlamentares Rogério Peninha, do MDB, e Esperidião Amin, do PP. Atualmente, como reserva, é permitida a visitação apenas para fins educativos. Se for transformada em parque, também vai ser autorizada a visitação para atividades recreativas e turísticas. Com isso, empresas vão poder explorar, desde que de maneira sustentável, atividades como mergulhos na região. Quem defende a mudança afirma que assim haverá ganho econômico e com menos restrições a fiscalização será melhorada. Já quem é contrário à proposta defende que, ao ser transformada em parque, a Reserva do Arvoredo poderá, por exemplo, ter descontrole na visitação e isso afastar animais marinhos fundamentais para o equilíbrio ambiental da região. A Reserva Biológica do Arvoredo foi criada há mais de 20 anos. Quem defende a mudança afirma que assim haverá ganho econômico e com menos restrições a fiscalização será melhorada. Já quem é contrário à proposta defende que, ao ser transformada em parque, a Reserva do Arvoredo poderá, por exemplo, ter descontrole na visitação e isso afastar animais marinhos fundamentais para o equilíbrio ambiental da região. A Reserva Biológica do Arvoredo foi criada há mais de 20 anos e possui quase 18 mil hectares, entre as cidades de Florianópolis e Bombinhas. Após a reunião de hoje, um texto foi redigido, mas ainda não tem data para ser lido. E para ir a plenário em votação, deve passar esse texto por outras comissões dentro da Câmara dos Deputados. Fabiano. Obrigado, André. Hoje faz pouco mais de uma semana que as praças de pedágio no sul do estado entraram em funcionamento e a nossa equipe foi até a mais movimentada delas para ver como é que está sendo a operação. A rotina dos motoristas que trafegam pela BR-101 Sul mudou. Agora eles precisam pagar uma tarifa para continuar a viagem em 4 pontos. As praças de pedágio entraram em operação no domingo passado, dia 1º de maio. Já sabia, o pessoal vinha avisando, né? Como eu transito lá de Sombrio até Laguna direto, o pessoal vinha avisando umas 2, 3 semanas antes, né? Eu já sabia da cobrança, tudo certinho, e tá bem bom, porque mantém as estradas mais iluminadas, tudo, né? Nós fomos até a praça de pedágio em Tubarão, que é a mais movimentada. Todos os dias, quase 30 mil veículos passam por ela. 70% deles são aqueles de passeio. Segundo o coordenador de atendimento da empresa que administra o trecho sul da BR-101, havia a expectativa de que esses motoristas ficassem em dúvida sobre qual cabine entrar, mas que agora eles já estão se adaptando melhor. Às vezes ficava meio perdido na entrada da praça, porém isso vem melhorando a cada dia, né? E hoje a gente já consegue verificar que essa transposição das praças está ocorrendo de uma forma bem natural já. A tarifa em cada praça de pedágio para veículo de passeio é de R$ 2,10. O pagamento precisa ser feito com dinheiro, mas durante esse período que está começando a cobrança, a empresa tem aceitado em casos excepcionais. A concessionária responsável pelo trecho sul da BR-101 é que cerca de 100 mil veículos passem todos os dias pelas 4 praças de pedágio. Elas ficam em Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul. A concessão é de 30 anos e compreende um trecho de 220 quilômetros entre Palhoça e Passo de Torres, na divisa com o Rio Grande do Sul. O projeto prevê um investimento de 7 bilhões e 400 milhões de reais durante o período. Obras que já estão e ainda vão ser feitas. Nesse momento agora são obras de recuperação, tanto de pavimento quanto na área de drenagem, né? Sinalização tanto vertical quanto horizontal. E já num segundo momento já se preparam algumas obras, né, de maior vulto com relação à construção de marginais e pontes em vias marginais para melhorar a fluidez do tráfego na rodovia. O NSC Notícias de hoje termina aqui. Outras informações do estado amanhã cedinho no Bom Dia Santa Catarina. A todos uma boa noite, a gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz. Gente, inscreve no canal do YouTube. Tchau, pessoal.